Olá, bom dia! Hoje a gente fala de um condomínio construído de maneira muito diferente da tradicional. São 16 apartamentos de containers, todos mobiliados e com infraestrutura completa. Tem também uma reportagem sobre o edifício que abrigou a única empresa de impressão de discos do estado, o prédio da Casa Elétrica, que aguarda restauração. E a gente fala ainda sobre o estilo neoclássico nas construções. Continue com a gente, o Imóvel Class TV está começando. Você já pensou em morar em um container? A estrutura de metal criada para ser utilizada no transporte de cargas tem ganhado cada vez mais utilidades e se transformou também em moradia. Aqui em Porto Alegre, um condomínio oferece 16 apartamentos de 14 metros quadrados, todos mobiliados e com infraestrutura. E a gente foi atrás dessa novidade. Os amigos se surpreendem quando Leandro diz que mora em um container. Mas ele não se importa, pois adora o apartamento que escolheu, mobiliado e bem localizado. O condomínio fica no bairro São José, próximo à PUC. Assim as pessoas ficam, mas não é muito quente, não é muito frio. Não, é excelente a temperatura. E eu durmo, deixo a janela aberta, não sinto calor, não sinto nada, a temperatura é excelente. E seguro também, né? E seguro. Tem cerca elétrica em todo ao redor, tudo de bom. A temperatura é amena dentro do apartamento de 14 metros quadrados. Uma manta térmica foi utilizada para fazer o isolamento. E as reformas não pararam por aí. Tudo para que o container se transformasse em uma moradia. Primeiramente ele é limpo, tratado, né? Alguma ferrugem, algum resquício que tem, porque esses containers já foram utilizados. Então o grande dele já deve ter rodado grande parte do mundo aí em cima de navios, né? Então ele é tratado, depois é cortado, aí sim se vão pintado e colocando os montantes internos, né? Para fazer as divisórias e revestindo. O engenheiro sintetiza todo esse trabalho. É como se fosse uma casa de alvenaria, né? Só em vez de as paredes a gente tem uma caixa de lata que transforma numa moradia. Além dos containers serem reutilizados, outros elementos aqui do condomínio também têm esse aspecto sustentável. Esses pallets aqui, por exemplo, viraram um bicicletário. A lixeira virou um vaso e as bobinas de fio viraram 2 mesinhas. Além dos 16 apartamentos, este condomínio inédito na capital gaúcha tem piscina, lavanderia e churrasqueira. O projeto, em nenhum momento eu tive dúvida que ia ser kitnets, com cozinha e banheiro privativos é prioridade. E ter lavanderia com máquinas de lavar e secar e piscina. Eu achei que tinha que ter piscina e algumas áreas de lazer. Por quê? Porque eu acho que a pessoa já está num apartamento pequeno, né? Eu achei que era importante a pessoa ter uma área de lazer. Ou para tomar o seu mate, ou para ler o seu livro, ou para ter uma distração, ter um espaço grande para ficar do lado de fora. A ideia do projeto foi inspirada em um condomínio da Holanda. E Porto Alegre teve um retorno tão positivo que Lígia já tem planos para o futuro. Muito potencial. Até vão mudar um pouco o projeto e as próximas serão de casal. Porque está tendo muito pedido de suítes, kitnets de casal. Um novo destino pode ser dado às árvores arrancadas durante o temporal que atingiu Porto Alegre no final de janeiro. A Secretaria do Meio Ambiente da capital vai analisar todo o material recolhido para dar a destinação correta. Uma grande parte vai para a compostagem, que é a transformação em adubo. Os troncos estão sendo separados para doação a entidades de recicladores. E as raízes podem se tornar obras de arte. Tem uma parte das raízes que alguns escultores estão retirando para fazer obras de escultura, porque nós não temos muito o que fazer com as raízes. Ela é um material difícil de cortar, porque causa problema nos equipamentos, machado e motosserra, são muito grandes, né? E tem um apodrecimento muito lento. E o trabalho de artesanato é um trabalho bem interessante, aproveita a árvore e dá um destino adequado à árvore, com um destino que hoje nós não temos.
Mas para voltar a apreciar o verde que coloria as ruas da capital, os moradores ainda vão ter que esperar um tempo. O replantio das árvores caídas só vai começar em maio. Os plantios, se o pessoal quiser pesquisar na internet, aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, são feitos nos meses que a gente diz sem R. Maio, junho, julho e agosto. Por quê? Porque são épocas que chovem, a planta consegue se estabelecer no solo e a partir do momento que não chove mais, ela tem menos necessidade de rega. Se nós plantássemos agora, provavelmente perderíamos 90 ou 100% das mudas plantando agora, porque não é possível esse trabalho de rega tão intenso. Segundo um levantamento da prefeitura, cerca de 3.000 árvores tiveram perda total em decorrência dos fortes ventos, que chegaram perto de 120 km por hora. Além destas, outras 2.000 foram danificadas e ainda podem ser perdidas. O prédio que abrigou a única empresa de impressão de discos do Rio Grande do Sul aguarda restauração. E enquanto o projeto não sai do papel, o edifício da Casa Elétrica, tombado como patrimônio histórico e cultural nacional, se deteriora a cada dia. Olhando esse prédio abandonado, nem dá para imaginar que o local já foi referência internacional na área da música. O espaço abrigava a 4ª fabricante de discos do mundo, com produção acima de 3.500 títulos e mais de 3 milhões de unidades prensadas. Era na Casa Elétrica, bem aqui em Porto Alegre, que artistas brasileiros e até mesmo argentinos gravavam seus trabalhos entre os anos de 1913 a 1924. Aqui se gravou e se prensou o primeiro tango que foi gravado e prensado na América Latina. Isso em 1915. Também foi gravado a primeira música folclórica gaúcha, que é o Boi Barroso, foi gravada aqui em 1914. Então isso dá a dimensão da importância histórica e cultural dessa casa para Porto Alegre, para o Brasil, né, para o Rio Grande do Sul e também para o mundo. É nessa rua pouco movimentada do bairro Glória onde está localizada a Casa Elétrica, tombada como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre desde 1996. Quem passa por aqui mal percebe porque a casa está assim, portas fechadas, muros pichados e o interior dela num completo abandono. Esta casa ela foi tombada em 1996 e já não se encontrava em bom estado de conservação. A falta de cuidado ao longo do tempo fez com que ela fosse se degradando cada vez mais. Para identificar os problemas, as patologias, a Secretaria da Cultura, a partir de 2009, começou a tomar uma série de providências, como contratar um diagnóstico, contratar um levantamento, fazer limpeza da casa, fazer manutenção e depois se fez um projeto de restauro e um orçamento. Os custos para a reforma da Casa Elétrica são de R$ 1.300.000. Como o local é tombado e o proprietário não tem condições de arcar com a reforma, o restauro deve ser realizado pela Prefeitura da capital. A Secretaria Municipal da Cultura chegou a fazer um projeto para que a gravadora da cidade fosse instalada no local, mas a ideia nunca foi executada. No ano passado, os vereadores de Porto Alegre aprovaram uma emenda que prevê o encaminhamento de R$ 200.000 para o início das obras. Porém, até agora, nada foi feito. A gente faria nela a recuperação das estruturas de alvenaria, não é? As paredes, porque ela é uma casa mista, ela tem parte de alvenaria, parte de madeira. Todo o interior é madeira, madeira estuque. Então toda a parte de madeira está praticamente toda comprometida. A recuperar esquadrias, vãos, etc. A estrutura frontal é de se verificar se ela não está em desaprumo, porque ela precisa ser amarrada para se manter em pé. Então é um trabalho de restauro que, na medida do possível, na medida do processo, se identificam sempre outros problemas que vão determinar ou reforço estrutural ou reforço de fundações. Muito do que tem vai ter que ser substituído. Se o projeto saísse do papel, o ganho não seria apenas para a Casa Elétrica, mas também para todo o entorno da região. Reclamamos tanto do turismo em Porto Alegre, tu imagina se esse patrimônio fosse restaurado e os argentinos, quando viessem e passam pelo Rio Grande do Sul, na maioria, para ir para as praias, ou daqui ou de Santa Catarina, e resolvessem parar em Porto Alegre uma noite que fosse. O dinheiro que ficaria para os hotéis, o dinheiro que ficaria para os restaurantes do entorno e do centro também, é um dinheiro que não fica. E se fosse restaurada essa casa, teriam motivos para vir conhecer o local onde foi gravado e prensado o primeiro disco de tango na América Latina. Por aqui, o tempo é inimigo da restauração.
Quanto mais ele passa, mais a casa se deteriora. É urgência. Se não for restaurada esse ano, ela vai ruir. Ela já está ruindo, ela vai cair inteira. Entende? Ou a prefeitura tenha o senso de urgência e posterga as coisas que objetivamente são importantes, mas não são urgentes, ou ela morre. E aí aqui morre um pedaço da vida de Porto Alegre, um pedaço da nossa história. Uma das áreas mais nobres de Porto Alegre foi a escolhida para o mais recente lançamento da Cyrela. É no coração do bairro Petrópolis que a incorporadora está erguendo o Cyrela Goldstein Clássico. Um empreendimento que nasceu com inspiração direta no neoclássico, uma corrente artística e arquitetônica apreciada por muita gente. Por isso a gente resolveu abordar um pouco desse estilo no Imóvel Class TV de hoje. Estão conosco a Simone Baldasso, arquiteta, e o Diogo Suder, gerente de produtos da Cyrela. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bom, tudo bem. Eu vou começar pelo Diogo, para tu nos contar como é que surgiu a ideia desse empreendimento, a escolha do lugar, enfim. A Cyrela está voltando, a Cyrela Goldstein está voltando ao que era a Goldstein antigamente, trabalhando mais pontos nobres da cidade, nos bairros mais nobres da cidade. Então a gente teve um trabalho extra para conseguir comprar aquele terreno. O bairro Petrópolis é um bairro difícil de aquisição de terrenos, porque são moradores antigos que gostam e não querem vender os seus imóveis lá. Então a gente prima por isso, por uma excelente localização. Ele foi escolhido por estar próximo a vários restaurantes, colégios, clubes, próximo a Encol. Em que rua que ele fica? Ele fica na Alegrete, número 70, e a gente fez o plantão de vendas na Alegrete 21, bem em frente. Bom, aí a escolha pelo estilo arquitetônico, como é que funciona, né, Simone? Isso surge antes do projeto, junto com o projeto, de acordo com que características do lugar, da região? Como é que funciona esse processo? Olha, é uma série de fatores. Isso tudo que tu falou contribui para ajudar a gente a escolher o estilo do empreendimento. Normalmente ele surge no meio do caminho, quando tu ainda está desenvolvendo o projeto, quando eu falo em plantas e os pavimentos térreos, de lazer e essas coisas assim. Ou a gente vai, normalmente, a gente até trabalha com mais de uma opção de estilo quando a gente faz um projeto. A gente faz um estilo moderno, uma coisa mais contemporânea e uma coisa mais sóbria, que com certeza remete assim para um estilo neoclássico ou uma mistura que hoje o neoclássico, na realidade, a gente usa algumas características, né? Pois é, quais são as características? As características mais marcantes que a gente trouxe desse estilo para os projetos aqui são a simetria, os tons monocromáticos, as molduras, que isso, assim, se tu observar nos empreendimentos neoclássicos, são muito presentes, e os gradis escuros, que são aqueles gradis mais trabalhados, né? Os grandes pórticos da entrada do empreendimento. Então, essas características que a gente trouxe do neoclássico para usar nos nossos empreendimentos. Porque o estilo neoclássico, qual é a origem? Aqui no Brasil, ele veio junto com a família real. E aí, o que acontece? A família real estava acostumada a viver num estilo europeu, mais nobre, mais sofisticado. Então, se trouxe esse estilo para que pudesse atender essa demanda. E nos prédios assim mais suntuosos, daí começaram os bancos, esses empreendimentos assim, foi usado o neoclássico porque ele é um estilo que te lembra sobriedade, luxo, nobreza. Então, na realidade, ele começa assim. Só que antes era mais assim em prédios menores e mais baixos, porque não se tinha a condição de tecnologia que se tem hoje para te fazer prédios maiores, né? Mas, na realidade, esse estilo é isso. E o bom desse estilo, que na realidade a gente chama de neoclássico, mas ele ele relembra alguma coisa do neoclássico, é que ele é um estilo que ele coordena muito bem com outros estilos. Então, se tu for usar um mobiliário, alguma coisa de outro estilo, ele casa muito bem com o neoclássico, porque ele é um
um padrão monocromático, é um padrão mais clean. Então, isso que é bom, porque tu não fica tão restringido a ter que fazer todo o teu empreendimento baseado no neoclássico. Sim. Então, nas tuas áreas de lazer, tu pode fazer alguma leitura, mas tu usa assim, mobiliário moderno, então funciona muito bem com essa mistura de estilos. Né? Mas tem a ver com esse público que a Goldstein Cirela está investindo e buscando, né? Com que certeza. É de um público com gosto mais rebuscado. Mais refinado, sim, refinado, rebuscado, uma pessoa mais educada, mais elitizada, então ela gosta disso. O prédio chega a lembrar uma obra de arte, né? Então... É porque como ele remete ao clássico, o que o clássico traz como resultado? É a nobreza, é a sobriedade, é a classe. Então, quando a pessoa olha um neoclássico, ele te representa assim um poder, sabe? Até é muito engraçado que às vezes a gente pega algumas pessoas para ver os projetos que a gente faz em Porto Alegre. A gente faz uma enquete, tu gostou desse aqui? Ai, não sei. Por exemplo, um mais moderno, a gente tem vários, até um da Cirela, que é o Vitra, que é lindo, moderno, é lindo, maravilhoso, mas não é todas as pessoas que gostam. E aí tu mostra tipo o Ritz, que é o neoclássico ali da Marquês, eu gosto desse, entendeu? Porque tu olha o Ritz, ele é imponente, ele é chique, ele dá um status, tu entende? Então isso tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, Simone e Diogo. Como é que é o gaúcho nesse aspecto? Tanto do ponto de vista da arquiteta, como teu também, da incorporadora. Quer dizer, o gaúcho busca que tipo de características quando ele vai comprar um imóvel para morar? É por aí. É por aí. Ele gosta de mostrar para a família dele onde ele está morando. O endereço é importante, o prédio onde ele mora é importante. E o prédio ser imponente, isso importa muito para ele, para que a família dele, para que os amigos dele saibam que ele reside num prédio que, além de ter endereço, tem uma identidade. Ele não é simplesmente uma construção, uma torre, ele é um prédio com identidade, com história. Isso é muito importante para o público-alvo que a gente busca. E até assim na questão da planta do apartamento, o gaúcho é muito mais exigente do que em outros estados. Por exemplo, assim, São Paulo tem uma maneira de fazer as plantas específicas que são adaptáveis ao público dele, Rio de Janeiro também. Esse tipo de leitura de lá, para nós não serve. É muito diferente? É muito diferente, o gaúcho é muito exigente, a gente procura sempre fazer os projetos assim que atendam tudo, tipo assim, quando tu projeta o teu dormitório, esse teu dormitório tem que ter lugar para te realmente conseguir botar um armário de tantas portas, que nem o gaúcho gosta, tem que caber todo o mobiliário. Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada desde o início, porque o gaúcho é muito exigente. Bom, churrasqueira, eu imagino que não vende. It de série. Isso já não é uma coisa que lá é tão importante. Sim, né? Essa ideia. Eu acho que se o gaúcho vai para São Paulo ou para o Rio, não consegue. Não, exatamente. Essa ideia da churrasqueira na sacada, que agora já está mudando um pouco mais em razão do nosso clima. Então, assim, os nossos projetos, normalmente, eles têm a churrasqueira num espaço que virou um mini gourmet, integrado na sala, porque o gaúcho faz churrasco, ele gosta disso, gosta de estar ali com a família. Então, realmente, é um público que sabe o que quer, assim, sabe? São bem críticos, bem... E em relação às áreas de lazer e os espaços em comum? Eu acho que também. Assim, piscina, básico... Porque hoje o que a gente se vê muito nos projetos que a gente preza é a segurança. Então, tu tendo essas coisas todas em condomínio, isso te facilita muito na hora de tu comprar um empreendimento. Tem gente que não gosta, né? Que prefere uma coisa mais simples. Mas essa estrutura toda da piscina, do salão de festas, agora muito o gourmet também, que o pessoal agora está na moda do gourmet, então é um ambiente separado. Eu acho que isso é uma coisa que incorpora muito bem na hora da venda. E a gente teve um cuidado no Clássico Petrópolis enorme, né? Colocando as suítes, todas elas leste ou oeste, para ter uma instalação, um sol bom, os clientes gostam disso. A piscina toda norte também, para pegar sol durante o dia todo, não é aquela piscina que fica escondida. Então, uma série de pequenos detalhes que a gente cuidou no Clássico Petrópolis para realmente ele não só ser um prédio bonito, ele é um prédio bonito, é um prédio que os clientes, que as pessoas queiram morar,